Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Parte da mídia nacional, que está largando até, o consórcio de mídia está começando a largar a mão aí do regime lulo-petista toguista. Parte da mídia internacional está dando conta de que a Procuradoria-Geral da República avalia entrar com recurso contra a decisão do Dr. Moraes, que mandou para a prisão domiciliar um traficante búlgaro, que a Espanha pedia a extradição. O Dr. Moraes, ao contrário, mandou este anjo para a prisão domiciliar, após negar tantas vezes os pedidos das defesas de Clezão e da Débora do Batom para ir a domiciliar. Há inclusive agora ainda algumas senhoras doentes que precisam ir para domiciliar e não foram beneficiadas por este último festival de domiciliares que o doutor tem mandado gente para casa. Veja, a Espanha negou, como todos sabemos, a extradição do Oswaldo Eustáquio por entender, segundo o competente tribunal espanhol, que o Oswaldo Eustáquio não havia prova de que ele havia cometido essas coisas que o Supremo está dizendo que ele fez. E que, portanto, estava com cheiro de perseguição política e de que ele poderia aqui ser um preso político se retornasse. Com essa negativa da Espanha de mandar o bolsonarista de volta ao Brasil, o doutor Moraes não mandou o traficante búlgaro para a Espanha, mandou para casa. Então é isto. A Procuradoria-Geral da República, porque também diz, pelo menos, não sei se esse artigo ainda está lá. Não, o que está. Não sei se o Supremo considera que o artigo, não sei se a Procuradoria-Geral também considera que o artigo que diz que o Ministério Público, e portanto também a sua cabeça, que é a PGR, é fiscal da lei, se esse artigo está válido. Será que o PGR, o Paulo Gonetti, será que ele ainda considera o Ministério Público fiscal da lei? Porque se o fosse, não tinha que estar considerando recorrer contra a decisão do Moraes, que mandou um sujeito que dizem é um traficante pesado para casa, para a prisão domiciliar. Está dizendo que está vendo se recorre ou não. Este é o problema. Proximidade demais, né, Gonetti? Quando pessoas se tornam amicíssimos assim, né, Gonetti? Fica difícil contrariá-lo. Eu fico tão empolgado quando falo do Gonetti que até a articulação me falta. Contrariá-lo. Muito bem. Então está aqui. A Procuradoria-Geral da República está pensando se ainda é fiscal da lei ou não. Só que se Sua Excelência, o Paulo Gonetti, não agir, estará prevaricando e fazendo letra morta o artigo constitucional, os artigos a partir a altura do 126 e seguintes da Constituição, que diz que o Ministério Público é fiscal da lei. Ou seja, cabe ao Ministério Público verificar se Moraes, com essa decisão de mandar esse traficante para casa, agiu de maneira legal ou não. Cometeu um abuso, um capricho ou não. Olha aqui, matéria da Revista Oeste. A Procuradoria-Geral da República, encabeçada pelo incrível Paulo Gonetti, considera recorrer contra a decisão de Moraes de não extraditar o traficante búlgaro. Vassiliev é acusado de tráfico pela Espanha internacional. Isso é grave. A Procuradoria-Geral da República considera, é pago para ficar pensando, enfrento Moraes ou não enfrento Moraes? Faço meu papel constitucional ou não faço meu papel constitucional? Que dúvida terrível, não é, Paulo Gonetti? Pede para sair. Se não consegue ser um procurador-geral pleno, peça para sair. Considera recorrer ao Supremo, ou seja, ao órgão colegiado, contra a decisão monocrática individual de Moraes, que suspendeu o processo de extradição. Estava pronto para ir embora esse sujeito, o Vassiliev, acusado de tráfico pela Espanha. Segundo o jornal O Globo, integrantes do Ministério Público Federal consideram que deve prevalecer, aspas, o princípio geral da colaboração penal entre os países e do Tratado Bilateral de Extradição entre Brasil e Espanha, que deve ser aplicado para permitir a extradição de cidadãos dos dois países conforme tratado.
Moraes determinou que a Embaixada da Espanha no Brasil forneça esclarecimentos ao STF em 5 dias. Veja, quando existe, é o caso, entre Brasil e Espanha, um tratado bilateral de extradição de acusados de crimes, não é assim, tem um tratado bilateral, se você pede, automaticamente eu extradito. Não, cada país tem o seu ordenamento. O que a Espanha acabou de fazer, depois de toda uma apuração, foi chegar à conclusão de que não é o caso. A despeito de existir o tratado bilateral de extradição desses peçonhentos, nesse caso, a Espanha disse, olha, não estou vendo aqui que o Oswaldo tenha praticado o que a justiça brasileira está dizendo, não. E assim não extraditou. Agora o Moraes convocar para exigir explicações da embaixadora da Espanha no Brasil extrapolou. Moraes não é chefe do Poder Executivo. Moraes não é Moraes deu uma tratorada em cima da diplomacia brasileira. Diplomacia brasileira que ficava fazendo biquinho para Bolsonaro, nojinho para Bolsonaro e que hoje não existe mais. O PT e o Moraes passaram o rolo compressor em cima da humilhada e nanica, já a essa altura, diplomacia brasileira. É uma vergonha. Vocês aí passaram em concursos, principalmente os de até antes de 2003, com a chegada de Lula, os concursos eram duríssimos. Vocês têm uma tradição no Itamaraty, ou seja, na nossa diplomacia, o patrono, o grandioso Barão do Rio Branco, tão chamado para resolver conflitos internacionais do Brasil e chamado até para arbitrar conflitos internacionais entre outros países, dada a credibilidade que tinha o grande e maior diplomata brasileiro, Barão de Rio Branco. E vocês não honram as calças diplomáticas que fingem e mentem vestir vocês hoje desse Itamaraty. Vocês estão como os gloriosos membros da FAB. Vocês estão passando pano para vermelhos. Vocês são uma vergonha? É a pergunta que a nação lhes coloca. A diplomacia do Brasil já é só instrumento da petezada e da togada, assim como também os coitados, para não dizer outra coisa, dos pilotos, da tripulação da Força Aérea Brasileira, que hoje é Uber de condenados latino-americanos por corrupção passiva, por lavar dinheiro, na calada da noite indo buscar essa condenada, a ex-primeira-dama do Peru. Nós vamos falar disso em momento próprio. Em momento próprio. Então, Moraes determinou que a Embaixada da Espanha no Brasil forneça esclarecimentos ao STF em 5 dias. A PGR, a Advocacia Geral da União, tem a opção de concordar, recorrer ou apenas tomar conhecimento da decisão. A Advocacia Geral da União é do Messias, o carteiro da Dilma e de Lula. Não vai fazer nada, um sujeito desqualificado, não tem qualificação técnica para estar de favor. Caso a PGR decida protocolar o recurso contra essa negativa de extradição do traficante búlgaro, será analisado pela primeira turma do STF. Quem está lá? Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin. Ai, meu Deus. Tá tudo dominado. As autoridades espanholas buscam Vassiliev para responder por um crime de outubro de 2022, quando ele transportou 52 quilogramas daquele pó branco, que não é pó de arroz, para a Espanha. Ele ia para a casa dele, em Barcelona. O comparsa dele na época, Francisco López Domínguez, foi preso depois de receber o pó branco, enquanto Vassiliev foi considerado fugitivo até ser detido pela Polícia Federal em fevereiro de 2025 no Brasil. Agora está em prisão domiciliar, esse bom menino. Então vejam, esta patetada, porque isto não cheira bem, está sendo criticado de uma forma avassaladora, dentro do Brasil e fora do Brasil. É por isso que vocês estão vendo a revista The Economist, que é uma revista, inclusive, globalista, de esquerda. Nós sabemos que o Alexandre é próximo dessa gente globalista de esquerda, mas a própria revista The Economist está dizendo que há um excesso, há abusos no judiciário brasileiro, na Suprema Corte.
e que Alexandre de Moraes é um ministro estrela. A expressão é da revista britânica The Economist. Lá fora, as calças já estão ficando curtas para os ministros. Não à toa a matéria do jornal Estado de São Paulo, em que ministros, que é sempre assim, ministros pedindo reservas, ou seja, para não falar o nome deles, os seus nomes, disseram que realmente é preocupante e que já é hora de dar uns passinhos para trás e é hora de ouvir essas críticas da comunidade internacional. A comunidade internacional começa a perceber que ações do Supremo Tribunal Federal no Brasil estão padecendo de ilegitimidade. Vejam vocês. Interessante, enquanto eu falo, estou vendo imagens aqui daquele dia. O dia que o Clezão passou mal e morreu, o Lula condecorava o Alexandre de Moraes com uma dessas comendas mais importantes aqui do Brasil. É isto. Meus amigos, deixem o like de vocês. Inscrevam-se no canal, não esperem a notificação. Entre no canal várias vezes ao dia e vejam os vídeos. Eles não estão notificando, eles estão desinscrevendo vocês. Confiram a inscrição sempre. Peço que vocês deixem comentários moderados. Por favor, eu tenho visto nos últimos vídeos, as pessoas, já aqui de algum tempo, estão usando palavras muito fortes. Não usem, eu vou ser obrigado a excluir você do canal se você usar aí de palavras inadequadas para os tempos atuais do Brasil. Vou dizer mais, você se coloca em risco quando você coloca essas patetadas. Não seja infantil, por favor. Bom, quero pedir a vocês que compartilhem, inscrevam-se como membros desse canal. Aqui embaixo é uma aba chamada aba Seja Membro. Aqueles que estão perguntando onde adquirir essa bela camiseta da Venezuela do Sul, que nos foi aqui presenteada pelo parceiro, aqui embaixo haverá um link fixado para que vocês possam acessar a loja virtual aí do fabricante. Um abraço, até a próxima.